noite a gente tem um grande privilégio aqui, um presente para a nossa igreja, que é receber uma família muito preciosa, a família do pastor Tiago Montanher, sua esposa Lia, suas filhas Catarina e Clara. Quero chamar o pastor Tiago aqui. Por favor, vocês se coloquem em pé. Lia, Catarina e Clara, obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito bem-vindos. Pode se sentar. Tiago é um amigo querido, pastor já há muitos anos, e há 9 anos, depois de ter servido 9 anos nos Estados Unidos, há 9 anos serve em Moçambique, como pastor lá, missionário, plantador de igrejas. E ele tem sido um apoio muito importante para mim, pessoalmente, mas para a nossa igreja como um todo. É alguém que tem orado pela nossa igreja, investido em nossa igreja, colocado aí também de uma maneira muito preciosa no seu coração, nos encorajado de uma maneira muito preciosa. Tiago, é um grande privilégio ter você aqui hoje. Amém, querido. Você é um irmão muito querido, nossa amizade não é tão antiga, mas ela tem sido intensa e Deus tem nos abençoado. Eu amo a sua vida, o seu ministério, a sua família, pela disposição. Lógico. Eles estão aqui num tempo de descanso no Brasil e ele me ligou e falou: pastor, quero ir aí adorar com vocês na sua igreja. Eu falei: pode ir, né? Trabalhar. Eu pedi para ele oferecer uma palavra para a nossa igreja. Nós estamos contentes de receber o Tiago. Posso orar com você? Por favor. Deus abençoe. Senhor, obrigado pela vida do Tiago e do seu ministério. Nós estamos tão contentes em ver a maneira que o Senhor tem suprido, cuidado, abençoado a ele, sua esposa e suas filhas, dando suprimento, dando o cuidado físico, material, espiritual, emocional, intelectual. Tudo isso eles têm recebido do Senhor. Nós te louvamos, porque eles se dispuseram a entregar sua vida plenamente à disposição da tua glória, e o Senhor nos tem mantido fielmente perto do Senhor. Nós te bendizemos pela preservação deles, te louvamos pelo ministério deles, que tem alcançado tantas vidas em tantos locais diferentes. Te rogamos, nesse momento, que o Senhor se agrade em usar Tiago para falar na nossa igreja. Abençoa o coração dele, que ele seja instrumento do Senhor para a proclamação da verdade. Enche ele da unção do Senhor. Amém. Que ele não esteja preocupado, mas sem vergonha do Evangelho, ele possa anunciar verdades poderosas da nossa salvação. Para que nós estejamos mais maravilhados e deslumbrados com o nosso Salvador. Amém, Jesus. Abençoe esse irmão e a mensagem da tua palavra. Sim, é a nossa oração em Jesus. Amém, amém. Alô? Os irmãos conseguem me ouvir? Ou ainda está... agora sim, tá legal. Ótimo, muito obrigado, pastor Rubner. Na verdade é um desejo, desde que o pastor Rubner compartilhou conosco, não é? O desejo que Deus havia confirmado no coração dele de plantar uma igreja aqui. Nós começamos a orar e desde então tem sido uma parceria de oração mesmo, de apoio para os irmãos, e eu me autoconvoquei, não é? Eu falei, poxa, eu estou no Brasil, eu não posso perder essa oportunidade de poder ver as respostas às orações que nós temos feito. Então os irmãos são respostas da oração do povo de Deus, o reino de Deus avançando por meio da proclamação do Evangelho aqui na Vila Branca. E nós louvamos a Deus pela forma como Ele tem estabelecido e está estabelecendo o reino dEle aqui em Jacareí por meio de vocês. Queridos, vocês já se passaram numa situação ou em situações na sua vida em que a sua fé chegou num limite? Você já passou por um momento assim? Onde a sua fé foi testada, onde você se encontrou numa situação tão difícil, onde você não via muitas saídas, e a sua fé foi testada, não é? O limite da sua fé foi testado, chegou ali nas fronteiras da sua fé.
Essa noite eu queria compartilhar com vocês um pouco de uma história, na verdade é a história do início da primeira igreja gentil. E nós encontramos a igreja modelo do todo o Novo Testamento, a igreja de Antioquia. E eu creio que nós vamos aprender um pouco em como Deus esticou e rompeu algumas barreiras que o reino precisava ultrapassar para que o evangelho pudesse ser estabelecido e a igreja avançando no mundo antigo. Vamos compartilhar. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 11, estaremos lendo dos versos 19 ao verso 23. Eu gostaria de dar como título a nossa meditação dessa noite, o tema Juntos Vamos Mais Longe. E os irmãos vão poder perceber no decorrer da mensagem a importância ou a relevância desse texto, considerando o contexto no qual Deus está operando aqui, ultrapassando limites. Juntos nós vamos mais longe. E eu gostaria que você abrisse então, se você já está lá, você lesse comigo. E eu pediria que você, aqueles que podem, que se colocassem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Os irmãos podem se assentar. Um pouco do contexto dessa passagem, eu creio que é importante nós percebermos bem. O evangelho da salvação aqui estava a ultrapassar as barreiras, as fronteiras e as barreiras, da Judéia. As barreiras geográficas da Judéia. Em cumprimento à comissão que Jesus havia feito e que havia dado aos seus discípulos, não apenas em Mateus capítulo 28, mas também em Atos 1:8, o evangelho estava a transicionar e o seu alcance estava agora alcançando finalmente os confins da terra, penetrando de forma poderosa no mundo gentil, no mundo gentílico. No entanto, antes de ser quebradas essas barreiras étnicas, geográficas, o evangelho teve que quebrar as barreiras religiosas e teológicas, vindo de dentro da igreja mais específico, a igreja em Jerusalém, e da sua liderança, os apóstolos. E o principal deles sendo o apóstolo Pedro, que no capítulo 10 de Lucas, os irmãos sabem bem,
descreve a narrativa de como Deus consertou o entendimento teológico do seu precioso apóstolo, teólogo Pedro, não é? Quando por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo trouxe salvação ao centurião Cornélio e toda a sua família. Ainda no capítulo 10 e na primeira divisão do capítulo 11, Deus ensinou o seu apóstolo e por meio dele a sua igreja, de que o poder da mensagem do Evangelho e a atuação salvadora do Espírito Santo desconhece qualquer tipo de barreira, de qualquer obstáculo, sejam eles étnicos, religiosos, linguísticos e mesmo os geográficos. O Evangelho, quando ele alcança o centurião Cornélio, e aquele homem e a sua família, eles recebem a Cristo, eles que não eram judeus, agora são capturados e salvos pela graça de Deus. Uma barreira é rompida, várias barreiras são rompidas, inclusive barreiras teológicas, e Deus usou da salvação de Cornélio e de sua família para consertar a teologia de Pedro e da igreja e da igreja também de Jerusalém. E aqui a gente vê uma grande ideia nessa passagem: o poder da mensagem do Evangelho e a ação soberana e salvadora do Espírito Santo não pode ser contida. Essa é a mensagem que nós percebemos por toda essa passagem, e na verdade por todo o livro de Atos. Não é que o poder da mensagem do Evangelho e a ação soberana e salvadora do Espírito Santo não pode ser contida. Não são fronteiras, não são línguas, barreiras linguísticas, não são barreiras étnicas. O Espírito Santo, a ação soberana do Senhor, ela não pode ser contida. E essa verdade e realidade serve para nós, para você, Igreja Batista Vila Branca, hoje também. Quando nós pensamos em situações difíceis, nas quais muitas vezes passamos, quando a nossa fé é testada, quando circunstâncias nos pressionam contra a parede, nós podemos contar com essa verdade e realidade, de que o poder e a ação soberana de Deus, ela não pode ser contida. Os propósitos do Senhor se darão a cabo. Eles virão a passar, eles acontecerão. Eu espero que no meditar dessa passagem, essa verdade possa saturar o teu coração e trazer alegria, conforto. O Senhor é poderoso para agir, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para transformar vidas, a começar pelo seu povo, pela sua igreja. Agora, vamos analisar um pouco do avanço do reino que estava a acontecer aqui. O Evangelho já havia saído, não é? Aqui o Evangelho sai da região da Judéia. Se os irmãos lembram muito bem, no capítulo 8 ele já está em Samaria, não é? Está avançando, está saindo. E aqui finalmente chega em Antioquia. O reino está avançando. A igreja está se expandindo. E aqui nós aprendemos um primeiro princípio dessa passagem. O reino de Deus, para seguir para frente, primeiramente precisou se expandir para fora. Olha lá, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Anunciando a mensagem apenas aos judeus.
Deus, em sua soberania e providência, queridos, Ele havia dispersado muitos dos seus discípulos judeus convertidos em Jerusalém por meio de uma perseguição desencadeada pelo martírio do diácono da igreja, Estevão, lá em Atos capítulo 7. Sofrimento e perseguição, queridos, sempre foram alguns dos meios pelo qual Deus causou mudança no seu povo, para que os seus propósitos eternos e perfeitos fossem alcançados. E Deus usou aqui a perseguição, sim, perseguição, sofrimento do seu povo, circunstâncias, não é? Desencorajadoras para muitos, para avançar com o seu reino, tirar da zona do conforto o teu povo. E esses discípulos agora, não é, no êxodo da região da Judéia, onde eles estavam, se espalharam por toda a região norte do Mediterrâneo, chegando ao Líbano, a ilha de Chipre, Antioquia, hoje, não é, onde se localiza a Turquia. E lá eles compartilharam o evangelho com aqueles que eram os mais próximos, aqueles que eram mais convenientes em interagir com os seus irmãos judeus, compatriotas. No entanto, mais uma vez, como nós já observamos no contexto da passagem, o poder do evangelho não está restrito a barreiras étnicas. Os judeus se espalharam, saíram da Judéia, falando do evangelho para outros judeus que eles encontravam no caminho. No entanto, o evangelho agora rompe essa barreira e ele alcança gentios. No versículo 20, nós vemos pela primeira vez Deus levando o evangelho para fora, por meio da pregação dos gentios. Não de judeus, mas agora sim de gentios. O evangelho não conhece barreiras, ele desconhece obstáculos humanos. Ninguém e nada pode conter o poder soberano da ação salvadora de Jesus Cristo. Ninguém. Esses homens eram crentes desconhecidos, gentios que, motivados em simplesmente expandir o reino de Deus, foram para fora como missionários a Antioquia. E o que eles fizeram lá? Eles compartilharam as boas novas do evangelho, versículo 21. Ou melhor, versículo 19 ainda no final, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20, alguns deles, todavia, agora os gentios, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus, do Senhor Jesus. Antes mesmo de nos informar sobre o resultado da pregação daqueles crentes gentios, Lucas aqui ele expressa algo muito interessante. Ele diz que a mão de Deus estava com eles, versículo 21, não é? E a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Agora, tendo em vista, não é, todo o contexto da passagem, por que essa declaração ela se torna tão significativa? Porque essa declaração de que a mão do Senhor estava sobre esse novo grupo de gentios que haviam recebido o Evangelho, crido no Evangelho e agora estão pregando o Evangelho. Por que essa declaração é tão importante? A mão do Senhor estava com eles. Eu creio que primeiro, porque ela veio confirmar que o poder da mensagem do Evangelho não depende da origem étnica, geográfica do mensageiro.
para causar o efeito determinado do Senhor. Ela não depende do mensageiro. A mensagem, ela é poderosa em si mesma. Ela tem o poder de salvar o homem por si mesmo. Ela não precisa de judeus para proclamar. Ela precisa de homens fiéis que amam a Jesus, que creem no Evangelho e que a proclamam de forma verdadeira, fiel. E ela irá causar os resultados, os efeitos determinados pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, a segunda razão por essa declaração de que a mão do Senhor estava com eles, a razão dela ser tão significativa. Segundo, porque ela vem mostrar que a mão de Deus está presente onde obediência acontece. Onde obediência acontece. Lembremos que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5. Os irmãos lembram? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aqueles irmãos ouviram o evangelho da boca dos judeus. Eles ouviram, e agora no processo de saída, gentios ouvem o evangelho, recebem o evangelho, creem no evangelho. E eles começam a proclamar, a obedecer o ide, a pregação do evangelho. Obedecer a grande comissão deixada por Jesus. Então nós vemos aqui algo muito interessante. A mão de Deus está onde obediência está. Você quer receber, ou você quer ver a mão de Deus agindo na tua vida? Viva em obediência à palavra do Senhor. Viva em obediência àquilo que Deus espera de você. Represente a Ele com proclamação, com testemunho. E você vai ver a mão do Senhor agindo na sua vida, como estava agindo por meio daqueles irmãos gentios. E por fim, a terceira razão, porque ela serve para nos mostrar que a mão de Deus, ou nesse caso a intervenção de Deus, é o fator chave para que o reino avance. O final, a parte B do versículo 21. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, salvação, conversão, ela só acontece quando há intervenção do Senhor Jesus. Quando pela graça de Deus, a mensagem do Evangelho é desbloqueada da mente e do coração morto humano. E por meio da intervenção divina do Espírito Santo, desfibila a vida, concedendo fé para que aquela pessoa creia. É só por meio da intervenção do Senhor Jesus que o Evangelho e que o reino pode avançar. É só por meio da intervenção salvadora, soberana de Jesus Cristo, que o reino, que pessoas podem vir a conhecer a fé, podem se converter, podem se arrepender dos seus pecados. A salvação começa com Deus e ela termina com Deus. Isso é a terceira razão dessa declaração ser tão significativa. E a mão de Deus estava sobre eles. Mas agora vamos aprender um segundo princípio que essa passagem nos mostra, dos versos 22 ao 24. Que é o reino de Deus, quando expande para fora, ele aponta para cima. O reino de Deus, no processo pelo qual ele está se expandindo para fora, ele está apontando para o alto. É a glória de Deus em jogo. Versículo 22. Vamos lá. Notícias desse fato
chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Agora, pastor, o que quer dizer isso? Que proclamação acompanhada de testemunho é essa que nós vemos aqui nessa passagem? A igreja de Jerusalém envia aqui os seus melhores líderes, dos mais piedosos. Ela envia Barnabé para ir testemunhar o que Deus estava a fazer entre os gentios lá em Antioquia. A igreja ouve daquele burburinho que o Espírito estava a causar naquela região. O Evangelho chegou chegando, chegou transformando, chegou salvando, chegou convertendo, transformando vidas. E a igreja em Jerusalém ouviu o boato, e ela me envia então um dos seus melhores, Barnabé, para ir confirmar o que está acontecendo lá em Antioquia. O que é esse mover sobrenatural que está acontecendo em Antioquia? E lá, nessa visita, né, de Barnabé, nós vemos dois testemunhos acontecendo aqui. O primeiro da igreja. Olha lá, chegando em Antioquia, Barnabé notou a graça de Deus, não é? Ele viu a graça de Deus, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Então nós vemos aqui dois testemunhos. Primeiro da igreja. Barnabé chega de Jerusalém e a primeira coisa que ele nota, ele viu a graça de Deus em ação no meio daquele povo. Opa, um bom sinal. Um bom sinal. Ele viu a graça de Deus em ação. E queridos, uma observação que a gente vê aqui. Onde Deus está, a graça acontece. E faz toda a diferença. Uma coisa, aconteceu uma vez comigo, na minha caminhada, né, em que Deus estava me preparando para carreira missionária e mesmo pastoral. Eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens missionárias. E numa delas foi em Uberaba. Em Uberaba, no começo dos anos 2000. E lá havia um pastor Marcos, e Deus havia colocado no coração daquele irmão o desejo de plantar uma igreja na cidade ao lado, que chamava Delta. Essa cidade Delta, ela era uma cidade movida, a economia dela era movida pela indústria da cana-de-açúcar. Então lá é onde é produzido cana para açúcar, bebidas, álcool, né, etanol. E aquela cidadezinha, ela era famosa pela promiscuidade que havia ali. Não há de se ficar surpreso. É um lugar onde tem álcool para todo lado, não é? Falta de emprego, havia muita prostituição, havia muitos drogados. Enfim, era uma cidade mesmo oprimida espiritualmente em todas as outras áreas também. E era muito óbvio. E nós fomos lá fazer uma campanha missionária. A nossa igreja foi, juntamente com uma equipe lá dos Estados Unidos, e nós fomos e saímos fazendo uma blitz, fazendo evangelismo de porta em porta mesmo. E muitas dessas visitas, né, a gente chegava lá, compartilhava o evangelho, e nós víamos assim as cicatrizes, às vezes literais, nas pessoas, do sofrimento. Me lembro muito, uma das visitas que nós fizemos foi com um jovem, em que nós chegamos na casa dele, e ao notar, eu vi assim o braço dele com uma bandana, né, que ele havia tentado se suicidar, cortar o pulso no dia anterior.
Mas Deus, pela graça do Senhor, não permitiu que ele viesse a falecer. E ali compartilhamos o Evangelho com ele, e pela graça do Senhor Jesus, o Senhor o salvou. Não apenas eles, mas várias outras pessoas durante aquela semana que nós fizemos o evangelismo. Passado o tempo, no ano seguinte nós fomos convidados a ir lá novamente para fazer um acompanhamento, ver como aqueles irmãos estavam, se a igreja havia se estabelecido. E quando eu chego lá juntamente com a igreja, eu tenho essa visão que Barnabé teve. Eu vi a graça de Deus. Eu me lembro que o Senhor me quebrou o meu coração. Eu não conseguia parar de chorar, de ver aqueles irmãos, todos lá na igreja, aqueles irmãos que há um ano atrás se prostituíam, estavam escravizados pelos vícios. Agora alguns participando, servindo na igreja, liderando o grupo de jovens, vindo me agradecer por eu ter falado deles do Evangelho. E eu vi a graça de Deus naquela igreja. A igreja experimentou da salvação, da intervenção divina. E é isso que Barnabé viu. Ele chega em Antioquia e ele vê. Não é que ele sentiu, ele viu. A graça é perceptível, queridos. Você vê quando pessoas conheceram a graça. Os olhos delas são diferentes, a forma de viver, de falar, de agir, de interagir, é tudo diferente. Barnabé, ele chega a Antioquia e ele vê a graça de Deus estampada no rosto daqueles irmãos. Mas além de notar da graça de Deus na igreja, algo que lhe trouxe muita alegria, Barnabé também notou que a igreja era uma igreja fiel, de tal modo que ele os animou e os encorajou a permanecerem fiéis. Vocês ouviram o Evangelho, permaneçam nele agora. E é uma observação que nós devemos fazer aqui. A fidelidade segue a dispensação da graça de Deus. A fidelidade para com o Senhor e para com o Evangelho, com o reino, ela segue a dispensação da graça de Deus. Que testemunho! Mas nós vemos um segundo testemunho, no versículo 24. E a Bíblia diz, não é agora o do líder, o ancião Barnabé. Olha lá. A Bíblia diz que ele era um homem bom, não é? E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Interessante a gente ver esse termo que Lucas usa aqui, um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem de oração e de proclamação. No Novo Testamento nós vamos ver, por vezes, por exemplo, em Atos capítulo 4, o próprio Lucas, lembrando, não é, ao descrever a interação que os apóstolos tiveram com os fariseus, não é? Depois de terem aquele embate ávido de perseguição, eles foram ameaçados e ali a igreja começou a orar, pediu a Deus coragem e eles oraram a Deus. Deus chacoalhou aquele lugar e eles saíram para proclamar. Então a ideia do ser cheio do Espírito Santo, ela tem a trazer uma ideia de piedade, piedade verdadeira, de oração acompanhada por proclamação. Todas as vezes que os irmãos ouvirem sobre esse termo, cheio do Espírito Santo, é isso que significa. Alguém verdadeiramente piedoso, que combina em sua vida oração com proclamação, testemunho. Nós vemos isso em Atos 4, dos versos 30 a 31. Peço que os irmãos depois leiam. E por fim, ele era um homem de fé. Barnabé era um discípulo que andava com Jesus. É meio que redundante aqui, não é?
esse termo de ser cheio do Espírito Santo e de ser um discípulo fiel a Jesus. É um termo quase que redundante. Mas Barnabé, ele cheirava piedade. Ele era um homem que andava com Jesus. Esse é o testemunho do homem que a igreja envia para confirmar os atos da intervenção da graça de Deus. Um homem que conhecia bem a Jesus. Irmãos, a gente aprende muita coisa nessa passagem, e a gente não vai tocar em todas essas coisas. Mas quando a gente está avançando com o reino de Deus, e principalmente quando nós estamos engajados, não é, no trabalho de plantação de igreja, a gente investe no melhor, nos melhores, nos fiéis. Porque é por meio deles que Deus usa, é por meio deles que Deus vai agir, que vai testemunhar, que vai modelar uma vida cristã piedosa, que é digna que outros o sigam. Barnabé era essa pessoa, era esse líder, não era qualquer um, era um homem piedoso, cheio de fé, cheio de temor, um homem cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava causando aquela transformação em Antioquia. Amém? E é nesse cenário, então, da junção desses dois testemunhos, o da igreja, a graça de Deus estampada no coração do povo, e a de Barnabé, fidelidade, um homem cheio do Espírito Santo e fé, um homem íntegro, é que Deus estava acrescentando mais vidas ao reino do Senhor. Notem, proclamação, testemunho, andando de mãos agarradas, enquanto o reino avança para fora. Eles apontam para o alto. Enquanto o reino avançava para fora das quatro paredes, eles apontavam para o testemunho que vinha do alto. Amém, queridos? Então, uma revisão rápida aqui desses dois primeiros princípios. Vimos que para o reino seguir para frente, ele precisa expandir para fora. Deixar as quatro paredes. Ultrapassar as fronteiras, não é? Das quatro paredes, ainda que seja difícil, por meio de perseguição até. E nós vimos também que, enquanto o reino se expande para fora, ele aponta para cima, testemunho e proclamação. E agora, por fim, o último princípio que nós aprendemos nessa passagem. A expansão do reino de Deus, queridos, ela demanda que o povo de Deus, a igreja, trabalhe em cooperação com os outros. Em outras palavras, o terceiro princípio aqui. O trabalho da expansão do reino de Deus para fora, apontando os perdidos e os salvos para cima, demanda que nós cumpramos a missão deixada por Jesus, lado a lado. Lado a lado. Na missão ou na tarefa missionária deixada por Jesus a nós, seus discípulos, não existe espaço para centralizadores. Não existe espaço para super-heróis que querem a fama para si, que querem os holofotes, não é? Religiosos da fé apontados para si. É um trabalho impossível na carne. Ele demanda dependência total do Senhor Jesus Cristo, da videira. E ele demanda colaboração, cooperação. Nossa! Um do lado do outro, um segurando a mão do outro. Quando Deus coloca no coração do pastor Rubner que ele deveria iniciar um trabalho de plantação na igreja, de uma igreja aqui em Vila Branca, Jacareí,
eu, como irmão, parceiro do pastor Rubner, é minha oportunidade e privilégio de pegar ele pela mão e interceder, cooperar com ele, de me doar a ele, de andarmos juntos. Quando nós ouvimos, e os irmãos, em breve, eu creio que o pastor Rubner vai lançar essa visão também de outras parcerias com irmãos até de outros países. Irmãos, é uma tarefa que demanda o coletivo, que demanda toda a igreja do Senhor. O avanço do reino do Senhor Jesus, ela demanda um empenho da igreja, do corpo, como um todo. E é algo tão bonito de se ver, e nós vemos isso nessa passagem. Olha lá. No versículo 25, ela nos mostra a importância desse engajamento coletivo para o avanço do reino de Deus a partir da igreja local. Olha lá. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Algumas observações aqui, que eu acho importante nós percebermos. É interessante que não havia problemas de ego aqui. Estamos falando da igreja modelo do Novo Testamento, queridos. Uma igreja que não foi plantada, não é por Jesus ou pelos grandes apóstolos Pedro, não é Tiago ou João. Estamos falando de uma igreja que foi basicamente plantada por gentios, mas crentes, anônimos, simplesmente confiavam no Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E aí aqui nós vemos, não é, nesse convite, nessa procura de Barnabé por Saulo, nós vemos que não havia nenhum problema de ego aqui, ou preocupação sobre quem iria levar o crédito pela primeira igreja gerada entre os gentios, que por sinal foi a melhor igreja de todas. Nós não vemos esse problema de ego. É uma observação muito interessante que nós vemos. O piedoso líder Barnabé, com o intuito de ensinar e treinar os líderes da igreja, algo que é confirmado no capítulo 13, reconheceu a importância, queridos, dessa responsabilidade do ensino simplesmente ser compartilhada com o seu discípulo Saulo, até então Saulo. Ele reconhece a importância de discipular enquanto ele faz discípulos, de liderar enquanto forma discípulos. E ele entendeu que essa responsabilidade era algo para ser compartilhado. Uma coisa tão bonita que nós vemos, não é? Estava hoje conversando com o pastor Rubner, a forma como outras igrejas têm abraçado o trabalho da Igreja Batista Vila Branca. A Igreja Batista da Graça, não é? Outros irmãos apoiando lá de fora, de Portugal, nós lá de Moçambique. É muito bonito ver o povo de Deus colaborando, cooperando para que o reino seja estabelecido aqui na Vila Branca, em Jacareí e em muitos outros lugares do Brasil e do mundo. Não há interesse por ego, não há interesse por reconhecimento. O interesse comum é a glória de Cristo sendo resplandecida e compartilhada com todo o mundo, dando a todos a oportunidade de responder à fé concedida pelo Senhor. E uma terceira observação: o empenho de avançar o reino de Deus por meio da plantação de igrejas bíblicas saudáveis como a de Antioquia envolve a colaboração dos irmãos. Envolve. Não é possível. Novamente, nós não queremos aqui mártires, não é? Pastores que se matam, literalmente às vezes,
no seu ministério. Nós queremos igrejas que sabem, que compreendem o seu papel, o seu serviço e participação no avanço do reino de Deus, que tomam a sua responsabilidade, sabendo que é um privilégio servir ao Senhor, representando Jesus nesse mundo. Então, qual foi o resultado dessa proclamação, ensino e vivência do discipulado bíblico na igreja de Antioquia? A resposta está no versículo 26, na parte B. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. É interessante, irmãos, a gente notar que esse título não foi algo autoproclamado. A honra de identificação, dessa identificação, foi dada pelos de fora. Pelos de fora. A igreja em Antioquia, ela estava saturada de Cristo, cheia do Evangelho, cheia de Jesus, cheio da presença de Deus e da manifestação poderosa e soberana do Espírito. E o mundo em volta notou, assim como Barnabé notou a graça de Deus quando ele chega em Antioquia, o mundo notou Antioquia quando eles viram a graça de Deus lá. E eles não podiam negar ou recusar, mas apenas confirmar. Esses seguem, se misturam em identidade com o seu mestre, Senhor Jesus. Eles são cristãos. Esse povo vivia tanto que pregava que a vida e a identidade deles estavam confundidas com o próprio Cristo. Nós percebemos que, irmãos, que a expansão do reino de Deus, por meio do estabelecimento da igreja de Cristo, acontecerá à medida que a igreja do Evangelho estiver saindo para fora. A gente sai para fora, leva o Evangelho, mas a gente viu também que a ação poderosa do Evangelho vai além da sua proclamação, pois o poder do Evangelho é aplicado também na vida, não é só no lábio, mas é na vida. E o testemunho verdadeiro, ele vai mostrar isso, como o de Antioquia mostrou. E por fim, nós vimos também, queridos, que a tarefa de ensinar o Evangelho, os seus princípios à igreja, é uma missão que deve ser compartilhada. Deve ser um esforço colaborativo, coletivo, em que nós, lado a lado, de mão dadas, assumimos, nos submetemos ao Senhor, à sua orientação, ao seu poder e à sua autoridade, e o obedecemos de forma conjunta, proclamando, testemunhando, representando o reino de Deus. E o mundo irá notar, e o mundo irá ver, vocês são cristãos. Essa é a Igreja Batista Vila Branca, esse daí é membro de lá. Esse é o pastor da Igreja Batista Vila Branca. Gente séria ali, gente piedosa, gente cheia do Espírito Santo, gente cheia de fé. Pois o avanço do reino, por natureza, queridos, envolve empenho coletivo. Coletivo de toda a igreja de Jesus, porque juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos mais longe. Nós vamos mais longe juntos. Há um ditado africano que diz que se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, viaje acompanhado. 2 é sempre melhor que 1. É um ditado bíblico esse finalzinho aí, né? Não é só africano. Uma aplicação, queridos, rápida. Participar das oportunidades que Deus está dando à igreja. E Deus compartilhando, conversando com o pastor Rubner, nós temos visto as muitas oportunidades que Deus tem dado dos irmãos de representar o reino aqui, não é? Na comunidade. Domingo passado, não é? Tiveram o domingo da Páscoa, convidando amigos, conhecidos, vizinhos para estarem aqui
ouvirem o Evangelho depois à noite de novo. Oportunidades até mesmo de ir para fora do país, África. O Rubner já visitou, né, Moçambique umas 4 vezes pelo menos. 3 vezes, olha. Se expor a essas oportunidades. Eu preciso conhecer o que Deus está fazendo no mundo. Abrir a cosmovisão dos irmãos, de como Deus opera, como Ele age de forma soberana, que Ele age lá também, não é? E nós devemos estar expostos a essas oportunidades. E eu desde já me coloco à disposição em receber, irmãos, não é? A gente está sempre querendo receber. Se você quer vir passar uma semana ou 2 com a gente lá em Moçambique, servindo com a gente, vem, fica na minha casa, café, tudo incluso, tá bom? Só traz um Guaraná para ninguém te gosta. Café, né? Um cafezinho também, que lá não é tão bom não, como daqui. Mas se você quer, se Deus está colocando no teu coração, olha, eu quero investir minha vida no ministério transcultural. Fale com a gente, por que não? Foi assim, no meio da igreja, que Deus me chamou, há mais de 20 anos atrás, num culto como esse, liderado por um missionário, que ele me chamou para servir no contexto transcultural. Venha, pergunte, se envolva, ore, participe, contribua, envie, vá. Olha as formas como você pode participar do avanço. Primeiro, proclame e testemunhe onde você está. Invista na tua igreja local. Sirva a tua igreja local. Ame o seu pastor. Ame a sua igreja. Sirva a ela. E assim você estará representando fielmente o reino de Deus. Depois, se coloque à disposição do Senhor. Deixe o cheque em branco diante dele e peça direção, orientação, a fim de que ele use você, sabendo que juntos nós vamos mais longe. Nós vamos mais longe. Nós temos aqui, somos uma família, não é? Somos literalmente uma família. E nós queremos receber vocês, seja onde Deus orientá-los. Mas se for para um campo missionário, nós queremos pegar tua mão bem mesmo, não é? E andar com você, orientar você, orar por você, servir a você. Porque nós sabemos que o reino de Deus virá, o Senhor voltará, não é? E que de uma vez por todas, o reino será estabelecido de uma vez por todas na sua segunda vinda. Queridos, terminando apenas com uma estatística. Hoje, há 3.050 povos ainda não alcançados no mundo. A população, 1,9 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso ao Evangelho. Talvez Deus não esteja te chamando para um ministério transcultural, como fez comigo e a minha família. Mas você pode participar da tarefa. Na verdade, você deve participar da tarefa. A grande comissão foi deixada a você. Atos 1:8, também você faz parte daquela realidade. O Espírito Santo veio sobre você um dia. E Ele te capacita a você compartilhar o Evangelho com esses que ainda não ouviram, apoiando, enviando e até mesmo indo. Você considere isso, você ore por isso, peça a orientação do seu pastor, pergunte, vá atrás, sirva. E eu tenho certeza que o mundo à sua volta aqui em Jacareí irá notar: epa, vocês são realmente o que pregam. Vocês carregam na vida de vocês a mensagem que pregam pelos lados. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá,
a um simples vaso de barro, de pregar a eterna verdade do Evangelho. Deus, eu oro para que o Senhor produza os frutos, cause, ó Deus, os resultados da mensagem pregada no coração de cada um dos meus irmãos e dos meus amigos que aqui estão. E que os teus propósitos sejam cumpridos, ó Deus. Que o Senhor acorde do sono da incredulidade aqueles que ainda estão perecendo, ó Deus, nos seus pecados. Que eles olhem para Cristo, que eles se rendam a Cristo, que eles reconheçam a sua necessidade do Salvador, de ter os seus pecados perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus, que o Senhor também motive a igreja. Ó Deus, desperte o teu povo ainda mais aqui na Igreja Batista Vila Branca, a fim de que eles possam sair das quatro paredes, testemunhar e pregar o Evangelho, apontando para cima, porque é de lá que vem o poder e a autoridade, ó Deus, de mudar vidas e almas. De mãos dadas uns com os outros, ó Deus, com parceiros que o reino nos permite ter. Obrigado pela família da fé, que somos em Cristo Jesus. Obrigado por Ele, ó Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ao terceiro dia venceu triunfante a morte que hoje vive. Nós oramos confiados no poder da ressurreição, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é capaz de romper todas as fronteiras e barreiras, sabendo que nada pode conter, ó Deus, o teu poder, a tua soberania, a tua ação salvadora em nossas vidas e naqueles a quem o Senhor elegeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém.